Fala investidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje a gente vai dar continuidade àquele vídeo em que eu te revelei dois segredos para ganhar dinheiro aí, mesmo com a inflação e com a taxa Selic da forma que estão. E hoje a gente vai aprender mais dois pontos extremamente importantes aí na tua jornada para duplicar o patrimônio a cada 12 meses. E para tu entender tudo certinho, eu te aguardo logo depois da vinheta. Então tá, Grunner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Então, como eu estava te dizendo, hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos extremamente importantes na construção aí da tua duplicação patrimonial, na tua multiplicação dessa tua grana, beleza, investidor? E para isso, hoje a gente vai falar sobre dois temas que eu estou te prometendo já faz um tempinho. Esse vídeo já devia ter vindo ao ar, mas aí, tendo em vistas pedidos de outras pessoas e até assuntos importantes que foram surgindo aí ao longo das últimas semanas, aí realmente do último mês, eu acabei trazendo outros vídeos. Mas hoje está aqui a segunda parte aí dos segredos revelados para a gente ganhar dinheiro com o dólar tendendo a manter aí e a baixar um pouquinho, e ainda com essa questão aí do ciclo imobiliário pela qual a gente está passando nesse momento. Então, vamos entender um pouquinho de cada um desses assuntos? Vamos conversar então um pouquinho sobre o dólar. Eu estou aqui com o meu computador, que é o meu fiel escudeiro, que está sempre aqui junto comigo, para a gente trazer os roteiros mais tops aí para tu entender tudo de forma detalhada. Show? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o dólar aqui. O dólar está baixando? Sim, o dólar está baixando aí desde as eleições que aconteceram no ano passado, beleza? Ali o dólar ficou testando, ele vinha dos 5,20, baixava até os 5,8, baixava até os 5,10 e ficava ali, voltava para 5,20, 5,30, 5,40 e ele estava andando aí nesse nível todo o 2022. Após as eleições, aí sim ele começou a sair espiral de queda, essa pressão vendedora que faz realmente o preço do dólar baixar. Mas as eleições foram o único motivo e o motivo determinante para o dólar baixar o preço? Claro que não, investidor, claro que não. As eleições, elas vão mudar o preço aí de alguma coisa, seja o dólar, seja qualquer outra situação, taxa de juros, inflação, preço de alguma coisa, naquele momento. Naquele momento, elas têm a capacidade, esses fatos aí sociais, digamos assim, muito importantes que acontecem, têm a capacidade de alterar os preços no curtíssimo prazo. No longo prazo aí, tende-se a manter os fundamentos daquilo que faz o preço subir ou o preço descer. Não entende nada. Então, vamos conversar aqui que tu vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, beleza, investidor? Olha só, por que que caiu? Eu tracei aqui alguns motivos, beleza? E a gente vai conversar sobre. E o primeiro assunto que a gente precisa tratar que influenciou o dólar a realmente perder preço, perder valor aí frente ao real, é a balança comercial, mais especificamente os termos de troca. O que que é isso, John? Termos de troca nada mais são do que as relações entre os preços da exportação e da importação de um país, ou seja, o que que a gente vende para fora e o que que a gente compra de fora para cá. Essa relação que os países têm, o Brasil tem com diversos países, relações de exportação e de importação. E isso é o termo de troca. Vamos lá. Quando os preços das exportações aumentam, ou seja, quando eu consigo vender mais caro, normalmente os termos de troca melhoram, beleza? Pensando num cenário macroeconômico. Pensa comigo. Agora no exemplo mais prático. Digamos aqui, para a gente fazer uma comparação mais simples, digamos assim, que o dólar custa R$ 8. Para tu comprar um dólar, tu precisa de R$ 8. Então, é ruim comprar coisas com o dólar a esse preço? Claro, claro que é ruim. Bom, mas é bom vender coisas com o dólar a esse preço se tu vender em dólar? Daqui a pouco é vantajoso, não? Sim. Agora, se o dólar passa para R$ 4, ele diminui dos 8 para R$ 4. Eu consigo comprar o dobro das coisas, o dobro eu fiz três dedos, o dobro das coisas que eu compraria com a mesma quantidade de reais. Ou seja, com os mesmos R$ 8, agora eu consigo US$ 2, então eu consigo comprar mais coisas do que eu compraria quando o dólar custava R$ 8. Porém, fica menos vantajoso se tu vende em dólar. Perceba que se tu vende alguma coisa aí por $1 na internet ou até fisicamente,
Antes tu ganhava R$ 8. Agora, se tu vende essa mesma coisa por US$ 1, tu vai ganhar apenas R$ 4. Então percebam essas relações. E essas relações do polo em que a gente se encontra, de compra e venda, isso vai influenciar bastante aí realmente as exportações e as importações. Ou seja, resumindo, com o dólar alto, eu tendo a consumir mais no meu próprio país. Ou seja, se o dólar está custando R$ 10, R$ 15, R$ 20, é pouco provável que eu vá importar coisa de outros países que normalmente são vendidos em dólar. Aí tu compra na Shopee, tu compra no eBay, tu compra, importa diretamente dos Estados Unidos alguma coisa, o dólar estando a R$ 15, eu tendo a importar menos. Busco comprar, consumir no mercado nacional dentro do Brasil. Tô certo ou tô errado? Tô certo, pessoal, porque isso é uma fundamentação macroeconômica. É claro, se a gente for comparar dois produtos e que o preço desse produto bruto em reais, ele sai mais barato tu comprar em outro país e trazer para cá, no final, pagando imposto, tudo, ele sai mais barato e comprar aqui, claro que tu vai importar. Mas a tendência é que quanto mais caro seja a moeda estrangeira, nesse caso aqui a gente está falando do dólar, menos provável é que tu compre coisas do exterior e importe para cá. Porém, a recíproca, o inverso, é verdadeiro. Se o dólar baixa, eu tendo a importar mais coisas e eu tendo a viajar mais para fora do país. Por quê? Porque a minha moeda ela vale mais. Claro que ela não vai valer mais, por exemplo, se o dólar estiver R$ 3, o dólar ainda vale mais que o real, com toda certeza. Porém, realmente um dólar a R$ 3 é um dólar atrativo para que as pessoas viajem para os Estados Unidos, para o Canadá, ao redor do mundo todo. E aí tu já vai entender por que ao redor do mundo todo. Outro ponto importante que eu identifiquei aqui, investidor, é que as taxas de juros, elas influenciam bastante aí essa queda do dólar. Como assim, John? Olha só. Isso eu já expliquei aqui, o que é a taxa de juros, como é que ela funciona diversas vezes, em vários vídeos, em várias lives, em N situações. Até na parte 1 desse vídeo aqui que eu te falei, a gente fala sobre taxa Selic, ou seja, taxa básica de juros. A nossa taxa básica de juros é a Selic, e ela é aí um instrumento que o país tem para guiar a economia, para fazer o país aí realmente entrar num ajuste, num aperto financeiro para controlar eventualmente a inflação, que é o que está acontecendo agora, ou ele solta um pouquinho a mão e faz com que as relações econômicas aí sejam de forma mais natural, beleza? Então, é um instrumento que o país pode usar para controlar a economia, e controlar não de forma pejorativa aqui, sim, mas controlar para guiar, para dar os rumos aí, de preferência da forma correta do nosso país. A Selic hoje, pessoal, ela está alta, ela está em 13,75% até o último boletim Focus aí, realmente, a última reunião do Copom se manteve em 13,75. Provavelmente é para ter uma nova reunião daqui a alguns dias. Em função disso, a inflação vai baixando. Por quê? Bom, já te expliquei como funciona essa demanda, mas é basicamente o seguinte: com a taxa de juros mais alta, as pessoas têm menos acesso ao crédito, ou seja, para poder acessar o crédito tem que pagar uma taxa de juros maior, as pessoas tendem a consumir menos, até mesmo em função de não pegar crédito emprestado, porque os juros estão altos, e sim tendem a guardar dinheiro, consumir menos e investir esse valor porque está rendendo bem. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas consomem menos. Uma taxa de juros alta faz com que as pessoas consumam menos. E as pessoas consumindo mesmo menos, a inflação tende a baixar. Por quê? Se as pessoas não estão comprando, os empresários, as empresas aí realmente que produzem bens e serviços têm menos estímulo para produzir. E acabam aí produzindo menos e acabam realmente baixando o preço daqueles produtos que já estão sendo consumidos. Então a inflação, ela realmente dá uma segurada, beleza? É essa relação aí entre a taxa básica de juros e a inflação. Bom, mas o que isso tem a ver com o dólar? Exatamente isso. Porque com as taxas de juros alta no país, pensando o Brasil como governo, ele pensou em aumentar as taxas de juros para fazer com que a inflação baixe. Esse era o principal objetivo. Para que realmente o poder de compra dos brasileiros aí aumente com base nisso. Porém, quando o país eleva as taxas de juros, o que acontece? Investidores estrangeiros veem isso como uma oportunidade. A taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo. Como assim, John? Tem 13,75% a nossa taxa de juros, então a gente está pagando 13,75%
4% ao ano para quem investir na gente. A nossa inflação aí está em aproximadamente 5%. Se tu fizer aí o desconto da taxa bruta com o desconto da inflação, aí tu vai ter uma rentabilização líquida, rentabilização real de aproximadamente 9%, 8 ponto alguma coisa. Então, percebam que essa é uma das maiores do mundo e isso é atrativo para os investidores estrangeiros. E aí os investidores estrangeiros entram no Brasil, claro que não entram, eles fazem investimento de fora mesmo, mas o dinheiro deles chega aqui em dólar. E aí, para tu poder investir no país, o que tem que fazer? Vender os teus dólares e comprar reais. Então, no momento que tu vende o dólar e compra o real tende a se valorizar frente ao dólar. Então, percebam que esse é o real motivo. O Brasil tem uma política econômica de aumento da taxa de juros para empurrar a inflação para baixo, acaba consequentemente trazendo investidores estrangeiros que vendem seus dólares para comprar reais e investir no país. Olha só que bacana, pessoal. Percebam como isso faz com que o real brasileiro se valorize frente ao dólar. Esse é mais um dos motivos que fizeram aí realmente, estão fazendo o dólar baixar o preço. Show de bola! E qual é o terceiro ponto aí crucial para que realmente o dólar esteja baixando nos últimos meses e realmente vá continuar baixando nas próximas semanas, meses, talvez anos, não digo que realmente vai durar muitos anos essa queda do dólar, tu também já vai entender isso por quê. Fica mais um pouquinho no vídeo aqui comigo. O terceiro ponto são as reservas internacionais, mas aqui a história já é mais antiga, beleza? Vamos entender o que são as reservas internacionais. Cada país vai ter, assim como eu recomendo que tu tenha, uma reserva de emergência. Sabe aquela reservinha para quando dá um problema? Quando estoura um cano na tua casa, quando fura o pneu do carro, quando tu pecha o carro aí precisa fazer realmente alguma manutenção, quando qualquer coisa aí realmente algum imprevisto, que nem eu passei recentemente, que meu box estourou, meu box aí, a porta do box do meu banheiro, estourou em 1 milhão de pedacinhos e eu precisei consertar, é para isso que a gente tem a reserva de emergência, para não passar sufoco, para ter uma tranquilidade financeira. E os países, as grandes nações, têm também suas reservas internacionais, que são as reservas de emergência. Porém, essas reservas elas são realizadas aí em moedas ou commodities diversas. Como assim? Em vez de o Brasil guardar só reais, ficar poupando reais, nossa, olha aqui, o PIB foi de 1 trilhão, eu vou pegar 5 bilhões desse 1 trilhão e vou guardar aqui no meu bolso. Não, não é assim que funciona. Beleza, pessoal? A gente, país, eu digo, tá? Brasil, se expõe em diversas commodities diversificadamente, assim como eu recomendo que tu faça também aí a tua carteira de investimento de uma forma diversificada. E o Brasil vai ter aí, por exemplo, dentro da sua reserva internacional, vai ter dólares, então ele vai ter uma quantidade de dólar específico aí para compor a sua reserva de emergência. Vai ter euro, vai ter yuan, vai ter libra esterlina, vai ter também commodity, vai ter ouro, vai ter diversos ativos financeiros para compor essa reserva internacional. Porém, o dólar, há 20 anos atrás, se tu pegasse todos os países do mundo e olhasse as reservas de emergência desses países, eles teriam aí aproximadamente 70% dessa sua reserva internacional em dólar. Ou seja, se o país tinha lá 1 trilhão de reserva internacional, aproximadamente 700 bilhões, ou seja, se esse país tivesse 1.000 pila guardados, tivesse R$ 1.000 guardados, 700 desses 1.000 seriam aí realmente em dólar. Então, 70% de toda a reserva internacional era em dólar. Mas, recentemente, esse número vem caindo nos últimos 20 anos e hoje a média das reservas internacionais dos países está em 60% em dólar. Ou seja, nesses últimos 20 anos, as reservas de dólares dos países vêm baixando. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os países ou não estão mais comprando dólar, realmente eles estão comprando mais outras moedas, outras commodities para compor essas reservas internacionais, ou estão até mesmo vendendo os seus dólares. Então percebam que o dólar aí, ele tem essa noção de importância, e o dólar vem de forma realmente mínima, pouco a pouco, perdendo, digamos assim, esse status, essa importância que ele tinha de forma global. Então é por isso que essas reservas internacionais mostrando essa queda realmente do percentual de dólar
que compõem essas reservas dos países, isso faz com que o dólar aí perca um pouco de força aí frente a todas as moedas aí dos países emergentes e não só do real brasileiro. E por outro lado, os países estão comprando ouro. Só para tu ficar sabendo, ficar esperto numa sacada que tu pode aí, ó, fazer a tua reserva de emergência e investir um pouquinho também em ouro. Mas, John, como é que eu vou fazer para comprar ouro? Tem que ir no Silvio Santos, no baú da felicidade, para conseguir barras de ouro que vale mais do que dinheiro? Claro que não, pessoal, claro que não. Existem diversas formas de tu investir em ouro aí realmente através do teu próprio home broker aí, do teu banco digital ou da tua corretora. Se tu quer um vídeo específico em como investir em ouro, como tu faz para o ouro compor a tua carteira de investimentos, coloca aqui embaixo para mim nos comentários que eu trago um vídeo bem específico para ti, beleza? Vamos lá. O que eu estava dizendo? O ouro liderou realmente aí o aumento dessas reservas internacionais que os países têm. É algo para se pensar. Dito isso, esses 3 pontos estão fazendo com que o dólar perca o preço e o valor frente a todas as moedas globais, principalmente frente aos países emergentes. Pensando nisso, a gente não pode deixar de questionar sobre aquela famosa frase que a gente escuta às vezes na televisão, a hegemonia do dólar como moeda global. Tu já ouviu falar nisso? Que o dólar é a moeda global, é a moeda das relações. Sim, o dólar é realmente, principalmente depois do acordo lá de Bretton Woods, o dólar ficou muito, muito forte realmente. Mas como eu te disse, de 20 anos para cá, ele vem perdendo um pouquinho dessa força em função de diversos motivos. O próprio ouro, ele se mostrou uma commodity aí, digamos assim, que preserva o valor melhor, não depende tanto de política. Além disso, a partir de 2008 ali vieram aí as moedas digitais, as criptomoedas, e isso estão abalando realmente esses sistemas econômicos aí ao redor do mundo, e tudo isso a gente precisa levar em consideração, show? Mas sobre especificamente a hegemonia do dólar como moeda global, a gente precisa pensar que ainda a maior transação entre países que se tem, troca de moedas, realmente troca de reservas, quando o Brasil quer se desfazer dos dólares e comprar euro, isso tudo é feito através do SWIFT. O SWIFT é mais ou menos como um câmbio ou um PIX entre os grandes países, beleza? Porém, tudo que envolve o SWIFT, a maior parte dele é feita em dólar. Ele vem perdendo força, sim. Aí ele tinha aproximadamente 45 a 50% das negociações mundiais feitas dentro do SWIFT, essa troca de moedas aí entre um país e outro era feito em dólar, ou seja, um país comprava dólar de outro, tudo isso para aí mudar suas reservas internacionais. Porém, o dólar tem perdido espaço, assim como está acontecendo com todos os outros tipos de transação, tem perdido espaço e hoje ele representa aproximadamente de 38 a 40% dessas transações feitas no SWIFT. E tendo em vista que esse SWIFT favorece muito a troca de dólares e mantém o dólar como uma moeda global, o que os países estão buscando? Estão buscando alternativas realmente para suas transações bilaterais entre os seus sócios comerciais, digamos assim, entre os seus parceiros comerciais. Por exemplo, o Brasil tem uma parceria muito forte internacional com a China, e a China já possui o SWIFT dela, que chama CIPS. Então ela tem essa relação com os parceiros comerciais dela, ela faz essa troca de câmbio de moedas aí entre ela e o seu parceiro através de um sistema que ela criou para ela mesma. Então são sistemas mais centralizados, beleza? São sistemas mais individuais, digamos assim, de nação para nação. E o que isso vai acabar fazendo? Vai fazer com que essas transações comerciais não passem pelo dólar. Ou seja, o Brasil vai negociar com a China e ele não vai precisar fazer essa negociação em dólar, que é essa tal de hegemonia do dólar como moeda global. Agora, tendo um sistema de troca de moedas específicas da China e do Brasil, se o Brasil fizer parte, por exemplo, desse sistema, vai ser mais fácil a gente conseguir fazer transações comerciais com a China sem precisar de dólar. Show? Olha só que bacana. E isso também vai tirando o protagonismo do dólar nas relações globais. Então, mais um ponto que faz com que realmente o dólar vá perdendo o seu preço frente às moedas emergentes. Bom, que mais? Dito tudo isso, qual é a conclusão que a gente chega? E como tu consegue botar dinheiro no teu bolso com base nisso tudo que eu te falei? Olha só, pessoal. A conclusão que a gente chega pode ser que, pelo que eu te disse, parece que o dólar
tá com os dias contados, que é o fim do dólar realmente e que ele vai perder todo o seu valor frente às moedas do mundo e às economias emergentes. Só que não, só que não, a gente precisa lembrar disso. Olha só, o dólar ainda, apesar de ter perdido as reservas internacionais de 70 para 60%, cara, eles compõem 60% de todo mundo. É muita coisa, pessoal. É muita coisa mesmo. Ela é a moeda mais negociada no mundo, pessoal. É uma moeda sólida, ela existe há mais de 200 anos. O Brasil já trocou realmente sua moeda umas 10 vezes nos últimos 200 anos. Então percebam que a nossa moeda que mais deu certo, que é a nossa moeda atual, o real, ela está aí há 27 anos, 28 anos. Percebam, pessoal, como a nossa moeda é muito jovem. Percebam como as moedas dos outros países também são muito jovens. A moeda dos Estados Unidos, que é o dólar, ela já tem muito, mas muito chão. Ela já percorreu muito essa economia global. Então, realmente, ela sabe como se manter de pé. Então, não é o fim do dólar. Ele está passando, sim, por uma dificuldade, digamos assim, no momento, em função de diversos temas aí, de diversas circunstâncias que fizeram com que eles perdessem realmente um pouco de protagonismo frente às novas moedas aí dos países emergentes, porém não é o fim do dólar. A melhor forma de ganhar dinheiro com o dólar, pessoal, é o seguinte: é uma moeda estável, é uma moeda que vai realmente te socorrer muitas vezes, porque lembra, pessoal, tudo isso está acontecendo com o dólar há mais de 20 anos, tá? Há mais de 20 anos. Porém, qual foi a moeda que mais se valorizou quando deu a crise mundial do coronavírus, da Covid-19? Isso mesmo, acertou, o dólar. Então perceba, pessoal, que se tu compor a tua carteira de investimento, se tu tiver uma exposição a dólar, que a gente vai chamar de hedge, uma segurança, se tu tiver um pouco de dólar e ouro, quando as coisas vão mal, as ações caem, todos os teus investimentos caem, onde é que o pessoal se segura? O pessoal se segura no seguro, que é o dólar e o ouro. Então percebam, pessoal, como é importante a gente ter dólar e ouro na nossa carteira. Então, realmente, para tu ganhar dinheiro com dólar, basta que tu tenha constância, basta que tu faça aí uma estratégia de alocação de ativos dentro de uma carteira diversificada. Então basta que tu tenha o dólar ali, que de tempos em tempos tu aporte mais grana ali, faça o rebalanceamento dessa tua carteira de investimento. Essa é a melhor forma de tu ganhar dinheiro com o dólar. Existem diversos estudos aí que por mais que tu acertasse todos os momentos de compra aí do dólar nas partes que eles estavam mais baixos, se tu fizesse a estratégia de alocação de ativos, tu ia conseguir mais rentabilidade do que se tu acertasse os fundos, que é, ou seja, o preço mais baixo que o dólar chegou aí nos últimos 50 anos. Então, investidor, tu precisa realmente te dar conta disso. Aportes frequentes e rebalanceamento de carteira é o que vai fazer tu ganhar dinheiro com dólar. É isso aí, investidor. E se tu gostou desse conteúdo que eu trouxe para ti de dólar, já dá o like no vídeo. Dá um like. Não fica mesquinhando o like, não fica aí. Não sei se ele merece o like. Dá o like, cara, dá o like. Olha só o conteúdo top de dólar que eu trouxe aqui para ti. Como ganhar dinheiro com dólar caindo. Olha só quem é que traz esse conteúdo para ti. É o Grana Sob Controle. Então já dá o like aí. Não vai ser mão de vaca de like, senão tu não vai conseguir nem um dólar, cara. Brincadeira. Mas dá o like aí, ajuda muito o canal a crescer realmente e fazer esse conhecimento chegar em mais gente. Com mais gente com dinheiro no bolso, a gente vai ter um país mais feliz, realmente um país que prospera. Show? Então vamos dar continuidade à parte aqui que é muito interessante, que é a parte de recessão imobiliária. Será que a gente está na recessão? Será que a gente está numa bolha imobiliária? É isso que a gente precisa saber a partir de agora. Vamos lá, vamos dar uma conversadinha aqui. Olha só, pessoal, o setor imobiliário ele vai acompanhar normalmente as tendências econômicas globais. Porém, pessoal, o setor imobiliário é um setor um pouquinho mais engessado. Por quê? Porque uma construção, por exemplo, de um imóvel residencial, de um condomínio residencial, de casas ou um edifício realmente com vários andares, percebam que essa obra ela leva tempo. Ou seja, o cenário econômico financeiro que a gente está agora pode ser que a gente só vá ver os reflexos disso daqui 2, 3, 4 anos lá na frente, beleza? Então ele é um cenário mais engessado, o cenário imobiliário,
Por isso que os ciclos realmente que a gente vai conversar agora, eles podem durar aí aproximadamente 10 anos para dar uma volta completa. Sendo que cada fase desse ciclo aí pode durar de 1 a 5 anos, pessoal. São 4 fases que o ciclo imobiliário apresenta e vem se repetindo ao longo do tempo, beleza? E tudo isso eu estou te dizendo que são aproximadamente, então não é de 10 em 10 anos. Pode ser que tem ciclos mais rápido de 8 anos, 7 anos, 6 anos, e ciclos às vezes mais demorados de 20 anos, 15 anos, 14 anos. Então a gente precisa observar o cenário para conseguir entender em que ponto que a gente está e se é vantajoso ou não para a gente, beleza? Vamos entender um pouquinho melhor sobre os ciclos imobiliários. Vamos lá. O que, que a gente tem? São 4 fases desse ciclo imobiliário, que é a fase de recuperação, que é a fase de expansão, a fase de contração e a fase de recessão, beleza? São as 4 fases aí realmente do ciclo imobiliário e eu vou te explicar aqui elas rapidamente, beleza? É o seguinte, dentro da fase aí realmente de recuperação, o que, que a gente tem? Muitos imóveis à venda, a demanda realmente aumentando lentamente, ou seja, o pessoal comprando imóveis aumentando bem devagarzinho, beleza? E muito imóvel aí realmente para venda, show? E o que que faz? Se tem pessoas comprando, o preço está subindo lentamente. Essa é a fase de recuperação do setor imobiliário, ou seja, bastante imóveis sendo ofertados e aí as pessoas comprando lentamente. É o melhor momento para tu fazer esses investimentos passivos em fundos imobiliários, CRIs, LCIs, tudo isso é o melhor momento para tu investir na fase da recuperação, por quê? Porque tu vai conseguir aproveitar a maior parte dessa retomada aí realmente e botar bastante dinheiro no bolso. Show? Então aqui eu já te falei um ciclo e já estou te dando uma forma de tu ganhar dinheiro aí com o mercado imobiliário em recuperação. A expansão, qual é realmente o fator determinante para informar se a gente está num ciclo de expansão imobiliária? Basicamente, a oferta e a demanda elas estão aí equilibradas, sendo que a demanda é um pouquinho maior que a oferta. Então lembra que no ciclo de recuperação a gente tinha muito imóvel e o pessoal estava comprando devagarinho? Então olha só, agora tem mais gente querendo os imóveis e os imóveis não tem tanto para oferecer. Os estoques de imóveis para tu comprar não estão atendendo a demanda está um pouco superior. Então, termina de construir, mas tem gente querendo. Tu construiu 1.000 apartamentos aí e tem 1.200 pessoas querendo e assim vai, assim vai. Então, olha só, percebam que esse ciclo, a demanda é sempre, a oferta ela é puxada pela demanda. E o que que isso faz? Faz realmente com que os preços subam. Então, aquele apartamento, aquela casa que custava 200 mil, tendo em vista a alta demanda, tem gente querendo pagar 210, 220, 230, 250, porque o estoque, a oferta está baixa e a demanda está alta. Percebam que tudo aqui tem bastante a ver com oferta e demanda, beleza? Esses ciclos imobiliários, eles são bem característicos aí de oferta e demanda. Então, se tu tem uma oferta baixa e uma demanda muito alta, os preços vão subindo, beleza? É o tempo de vacas gordas aí realmente para as empreiteiras, para as construtoras, para os corretores imobiliários, as comissões estão gordas, o pessoal realmente está ganhando dinheiro nessa fase. E se tu investiu lá na fase de recuperação passivamente, aqui tu está gerando mais grana ainda, beleza? Muito mais grana. Porém, aí a coisa começa agora a mudar, porque tu já começou a recuperação, já começou a expansão e tu já está na metade do ciclo, são 4 fases. Então vamos lá. Começa a fase de contração. E o que é contração? As mulheres sofrem muito com isso aí ao longo da vida. Contração é aquela parte do corpo que vai diminuindo, que vai apertando, beleza? Então realmente a contração é isso. E nos imóveis é a mesma coisa. Ao passo que na fase anterior a gente estava em tempo de vacas gordas, a gente começa a emagrecer essas vacas, a contração começa a acontecer. É a fase novamente de super oferta, porém uma demanda não tão grande. Olha só, essa aqui é o momento que o pessoal está querendo comprar, e eu estou começando a construir. E aí, como o pessoal está pagando bastante, tá todo mundo com dinheiro no bolso, as empreiteiras, os construtores, os corretores imobiliários, o que, que eles fazem? Vamos investir mais e agora nós vamos construir mais imóveis, e percebam a minha mão aqui, ó. A oferta
está aumentando de novo. Porém, a demanda já não está mais tão grande. O pessoal fez crédito, fez financiamento habitacional, pegou empréstimo, está reduzindo realmente o poder de compra porque financiou um imóvel. Essa pessoa que comprou um imóvel não vai comprar outro e outro e outro e outro e outro, entende? Ela comprou um, no máximo dois, e agora vai marchar para pagar. Então, realmente, não tem mais tanta demanda e as pessoas estão construindo, construindo e construindo, e a demanda não está mais tão grande. Olha só o que acontece. Quando tem muita oferta, realmente, aí que aumenta muito, o preço vai se estabilizar, beleza? Então, realmente, agora tu vai construir imóveis e o imóvel que custa 200 mil, tu não vai conseguir mais vender por 200 mil, porque tem muito imóvel de 200 mil à venda. Então, tem vários imóveis para as pessoas escolher. Não, eu não vou pagar 200 mil. Eu não vou pagar 210 mil, eu não vou ter que pagar mais por um imóvel, vou pagar o preço que ele vale. Então, os preços vão se estabilizar e muitos desses investidores entraram nesse mercado de forma despreparada. Não entraram sabendo esse ciclo imobiliário e o que eles têm que fazer. Muitas vezes eles precisam, os boletos batem, boleto não entra em greve, boleto não faz recesso, boleto não tira férias, boleto não tem final de semana, boleto bate na porta da casa. E aí? E aí, seguinte, aquele imóvel que ele construiu, que ele ainda está aí pagando a construção, esse empreendedor, ele vai ter que vender em vez de 200 mil, que é o preço que vale, ele vai ter que baixar o preço. Ou pelo preço de custo, daqui a pouco ele pagou 150 mil, gastou 150 mil para vender o imóvel por 200 mil, vai ter que vender a 150 mil e eventualmente vai ter que vender por 145, 140, 135 e perder dinheiro no negócio. Essa é a fase de contração, porque tem muita oferta disponível. Muita oferta disponível e pouca gente querendo comprar. Então, aquele que aparece querendo comprar barganhando, tu vende. Senão, tu corre o risco de ficar com aquele imóvel e não conseguir lucro. Show. Essa é a fase de contração. Ela pode durar realmente aí de 1 a 3 anos, dependendo da situação, dependendo de como está o país. Claro que agora com a globalização, e isso a gente vem falando, eu me lembro que eu escutava isso quando eu estava lá na 8ª série, isso lá em 2008, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu escutava de globalização. Então, realmente, a globalização, a tecnologia, realmente essas novas tecnologias ultra rápidas, inteligência artificial, agora que está bombando, realmente isso vai reduzir o tempo dos ciclos. Claro que tende a reduzir, mas mesmo assim, os ciclos, como eu te falei, podem aí variar. Normalmente a média é 10 anos, mas podem variar aí de 7 até 16, 20 anos, beleza? Pode demorar um pouquinho. Vamos lá. Depois da recessão, que é o terceiro ciclo, então a gente esteve na recuperação, na expansão, agora contraiu o mercado e aí vem realmente a fase crítica do mercado imobiliário, mas como tudo na gestão de finanças, nos investimentos, quando tá ruim para um, tá bom para outro. Então percebam que agora vem a fase da recessão. Esses corretores imobiliários, os empreiteiros, as construtoras, agora realmente a gente vai separar aí o joio do trigo, os meninos dos homens, as garotas das mulheres. Que é o seguinte, a gente vai separar quem é que vai se manter no mercado e quem é que infelizmente vai quebrar, porque foi despreparado. Porque nesse momento de recessão realmente, a oferta parou de crescer, então os imóveis aí realmente estão construídos, completos para venda, só que as pessoas que estavam construindo não têm mais capital, não têm mais dinheiro, não têm mais verba para seguir construindo, porque eles precisam agora vender para botar o dinheiro no bolso, porém não tem mais gente comprando. Pouca venda, pouquíssima venda. Aquele empreendedor que gastou 150 mil para construir um imóvel que ele queria vender por 200 e ele não conseguiu vender por 200 e já faz 3 anos que ele não consegue vender, ele já baixou para 150, que foi o preço de custo. E se a gente considerar o preço de custo com o tempo passando, o imóvel querendo ou não, sem gente morando, sem manutenção, ele vai desgastando. O IPTU tá lá todo ano, então tudo isso é custo. E aí essa pessoa vai vender por 145, 140, 135, 130, 120, 110, 100, 90, 80. Percebam que isso vai fazer com que realmente muita gente perca dinheiro, porque na fase de recessão ninguém está com grana para comprar imóvel. Então a pessoa tem 100 mil e ela pode barganhar um imóvel de 200 mil. Ela vai no imóvel de 200 mil e diz: eu tenho 100 para comprar. Aceita ou não? Tem 1 milhão de imóvel disponível. Eu quero comprar o teu por 100.
Ah, não, mas vale 200, eu paguei 150, eu te ofereço por 150. Não, eu tenho 100 para pagar. E tu não vai vender. Se não vender por 100, não tem ninguém para comprar por 100. Então tu te obriga a vender por 100. Realmente, nesse momento, é o melhor momento para comprar imóveis. É o melhor momento para comprar imóveis. Infelizmente, muita gente vai perder dinheiro. Sim, muita gente vai perder dinheiro, infelizmente. Mas não é culpa das pessoas que estão comprando, é culpa da pessoa que entrou no mercado sem conhecê-lo, beleza? Então percebam que essa fase de recessão, apesar de ser ruim para as construtoras, para as empreiteiras, para os corretores imobiliários, é muito bom para quem quer comprar um imóvel ou para quem quer fazer um investimento em imóvel físico. Não um investimento, como eu te falei lá na fase de recuperação, que é um investimento passivo. Um investimento ativo, eu quero comprar 10 casas. Porque imagina, tu vai conseguir comprar casas pela metade do preço. Tu vai conseguir comprar imóveis pela metade do preço. E é nessas negociações de pessoas que estão perdendo dinheiro com pessoas que estão ganhando dinheiro em cima dessas relações que a máquina volta a funcionar. Então, nessa fase de recessão, é uma fase bem triste, porque realmente muita gente perde dinheiro, mas muita gente ganha dinheiro, porque a teoria dos jogos lá nos explica que as pessoas realmente, o dinheiro ele vai migrar de uma mão para outra. Ele é criado valor, então aqueles 200 mil seguem sendo os 200 mil da casa, só que tu vendeu por 100, o outro comprou por 100, beleza? Então não é porque tem 100 na economia, essa casa tem o potencial de valer 200, se tu tiver capacidade de esperar mais um pouco. Então percebam que realmente só mudou de mãos aí esses 200 mil potenciais, show? Então é isso, essa fase agora de recessão vai durar aí um tempo, até que a economia volte a ser aquecida aí por essas negociações, pessoas comprando abaixo do preço de mercado e vendendo acima. Essa pessoa que comprou por 100 mil um imóvel e ela vende por 130, ela já tem lucro, percebam, ela já tem lucro. E a pessoa compra por 130 e vende por 150, tem lucro. E a pessoa compra por 150 e vende por 200, mais adiante, tem lucro. E isso vai fazendo que a gente volte para a fase de recuperação. Então perceba que o ciclo ele é bem certinho. Recuperação, expansão, contração, recessão. E se repete. É sempre assim. Sempre assim. Então, esse é o mercado imobiliário. E como é que a gente ganha dinheiro? Já te disse. Basta tu identificar em que ponto que tu está neste momento. Neste momento. Olha só, pessoal. O ciclo de recuperação, investimento passivo, fundos imobiliários, aí CRIs e LCIs. É um bom momento porque tu vai conseguir ganhar grana até praticamente o fim da contração. Quando realmente tu vê que o sistema entrou em contração, aí que a economia imobiliária entrou em contração, tu pode te desfazer, tu pode vender, já vai ter recebido muitos juros por esse investimento, show? Tu pode te desfazer. E quando o cenário aí está entrando em recessão, é realmente o melhor momento para tu adquirir imóveis físicos. Se tu quiser aí trabalhar com vários imóveis físicos para alugar ou para venda, se tu tiver tempo, aí tu vai pagar pouco dinheiro, esperar um tempo e vender eles com um pouco de lucro, show? Então na fase da recessão, como é que tu ganha dinheiro? Comprando imóveis físicos, tanto para colocá-los para locação, quanto para vendê-los posteriormente quando a fase de recuperação e expansão voltarem. Show, pessoal? Que ciclo que a gente está agora, pessoal? Bom, eu identifico esse ciclo como um ciclo de contração. Isso mesmo. Por quê? Porque as taxas de juros vieram aumentando, principalmente depois da pandemia, em que a taxa de juros foi para 2%, agora elas foram aumentando muito, e agora elas já estão em patamares altíssimos, o que não é bom para o mercado imobiliário. Por quê? Porque isso faz a gente ter uma crise de crédito, assim como eu te expliquei um pouquinho atrás sobre o dólar, que quando a taxa de juros está alta, a inflação é empurrada para baixo, as pessoas não têm mais crédito, as pessoas preferem guardar dinheiro, investir esse dinheiro, do que gastar, por exemplo, comprar imóveis, até porque está mais caro qualquer tipo de financiamento, porque a taxa de juros está lá em cima, então as pessoas deixam de comprar imóveis, vão realmente gastar o dinheiro com coisas mais importantes, digamos assim. Essa pessoa pode morar de aluguel 400, 500, 600, 700, 800, R$ 1.000 de aluguel, dependendo do poder aí de compra dela, né, da situação financeira, mas ela vai focar em comprar alimentação, vestuário, coisas do dia a dia, porque ela consegue uma moradia mais barata, digamos assim, não precisa comprometer o crédito. Então, realmente, o ciclo imobiliário que a gente
ver quando a gente sai de um período de taxa de juros baixa e começa a subir, provavelmente 1 ano e meio, aí depois que as taxas de juros estão nos patamares mais altos, que é o que a gente tem uma taxa de juros alta aí mais ou menos há 1 ano, é porque a gente está no ciclo aí da contração, pessoal. Beleza? Então, realmente, nos próximos meses, aí, no próximo ano, provavelmente, os empreendimentos imobiliários vão sofrer um pouquinho, sim, uma fase de contração, e assim que essa fase, e aí dependendo das políticas governamentais, a taxa de juros baixar mais, a inflação aumentar, qualquer coisa nesse sentido vai modificar aí o tempo em que a gente vai ficar nessa janela de contração, pessoal, beleza? E aí, após passar pela contração, em que tiver muitos imóveis construídos, dá uma olhadinha ao redor da tua cidade, se os imóveis estão prontos, tu vai ver muitos imóveis construídos com as placas de vende-se, e se não tiver ninguém para comprar, aquelas placas estiverem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, é porque a gente entrou na fase da recessão, e aí é o melhor momento para tu comprar o imóvel físico. Bom, pessoal, se tu curtiu esse tipo de informação, que é muito, muito importante mesmo, tu já te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos que estão sempre publicados quintas e sábados aqui no canal Grana Sob Controle. Toda quinta e todo sábado tem vídeo novo, beleza? Então, em resumo, para tu ganhar dinheiro, basta tu não comprar o imóvel nesse momento, que a gente está num ciclo de contração, beleza? Faz uma reserva de oportunidade, que eu já te expliquei como é que funciona, espera a recessão começar, quando a recessão começar e os preços caírem, aí sim tu adquire um imóvel aí com preço descontado e tu tendo aí uma grana para dar de entrada e para barganhar. Show? Então, curtiu realmente essa informação? Já dá o like no vídeo, show? E comenta aqui embaixo se tu tem alguma crítica construtiva, se tu tem alguma dúvida que eu possa tirar para ti, e principalmente se tu tá curtindo esse formato dos vídeos do canal Grana Sob Controle. Isso me ajuda bastante, investidor, beleza? Então vamos lá, rumo à duplicação do patrimônio para tu te tornar um grunner. Show? Feito? Valeu, falou, até mais.